No vídeo passado nós vimos qual é que era o campo elétrico sentido por uma carga de prova, que estava disposta ao longo do eixo perpendicular ao centro do anel eletricamente carregado, e percebemos que por simetria nós iríamos ter uma contribuição semelhante de cada um dos bocadinhos de carga dispostas ao longo do anel, e uma vez que tinham a mesma intensidade, porque tínhamos uma densidade linear de carga que era basicamente uniforme ao longo do comprimento do anel, então as componentes horizontais iriam anular-se mutuamente. E, portanto, iríamos apenas ter uma componente vertical desse campo elétrico, construtiva, e se estivéssemos acima do plano do anel, esse campo elétrico apontaria para cima, positivamente. Se estivéssemos abaixo do plano do anel, apontaria para baixo, negativamente. E se nós estivéssemos exatamente no plano do anel, ou seja, exatamente no centro do anel, quando z é igual a zero, então aí não iríamos ter campo elétrico, nem componente horizontal, nem componente vertical. Agora, resta saber como é que este tipo de análise muda se nós estivermos a considerar uma superfície eletricamente carregada, e em particular um disco. Porquê é que isso é relevante para nós? Porque se eu olhar aqui para aquilo que seria um disco, em primeiro lugar, eu disponho aqui as minhas cargas ao longo da superfície do disco e, portanto, as cargas ficam aqui uniformemente distribuídas. Por exemplo, não tinha de ser uniforme, mas vamos supor o caso uniforme. E aquela que seria a contribuição do campo elétrico por todas as cargas que compõem esta superfície, eu posso pensar que esta superfície é como se fosse vários anéis de diferentes raios, com uma diferença de raios muito pequena, e constitui exatamente este disco. Porque eu consigo varrer, ao variar devagarinho esses raios, todo o disco e prefaço todas as contribuições das cargas que estão dispostas nesta superfície aqui. Então, há aqui duas coisas a considerar. A primeira coisa a considerar é a posição exatamente da minha carga de prova. E depois é a posição do bocadinho de carga geradora de campo. E este bocadinho de carga agora, este bocadinho de carga dQ, não considera apenas uma dimensão, porque agora essa carga está distribuída por uma área, mas sim também uma segunda dimensão, para a qual eu digo que sigma é a densidade superficial de carga. Agora, esta densidade superficial de carga é nada mais nada menos de quanta carga que eu tenho por unidade de área e não de comprimento, como eu tinha no caso anterior com o lambda. Ora, este bocadinho de carga, então, é basicamente a densidade de carga que eu tenho por unidade de área vezes esse bocadinho da área que eu estou a considerar e que contribui para um bocadinho de campo elétrico sentido aqui. Mas esse bocadinho de campo elétrico sentido ali e naquela direção é nada mais nada menos do que 1 sobre 4 πε0, como nós vimos anteriormente. Agora, pela carga geradora desse bocadinho de campo elétrico, a dividir pelo quadrado da distância entre a minha carga geradora e a carga de prova, na direção que vai de uma para a outra. Agora, portanto, para eu poder fazer a descrição deste bocadinho de campo elétrico neste novo sistema, tenho que fazer exatamente o que eu fiz nos exercícios anteriores. Primeira coisa, definir o meu referencial no meu sistema de coordenadas. Este aqui é o meu E de Z, este aqui é o meu E de Y e este aqui é o meu E de X. Agora eu já consigo referenciar cada um dos pontos de interesse. Quais é que são estes pontos de interesse? O primeiro é onde é que está a minha carga de prova. Portanto, RQ. RQ eu consigo descrever exatamente como eu fiz no exercício anterior. Aliás, isto aqui é, de resto, o mesmo ponto, não é? Isto é 0, 0, Z0. Agora, o que é que eu também preciso referenciar? Eu preciso referenciar exatamente a minha carga geradora, ou neste caso, o bocadinho de carga que está a gerar o campo elétrico. E, portanto, este é o bocadinho de carga respectivo, que eu vou chamar R', e R' tem uma descrição, aqui no espaço, que é a seguinte. Bem, em primeiro lugar, se eu olhar de cima para este sistema, e, portanto, olhando de cima, aquilo que eu vou ter é basicamente o meu sistema de eixos em que o meu E de Z aponta assim para fora do plano, não é? O meu E de Y aponta assim para cima e o meu E de X aponta assim para a direita. E, portanto, de acordo com o desenho que eu fiz ali, vamos dizer que este é o meu bocadinho de carga dQ. E, portanto, eu vou ter este vetor R' que vai apontar exatamente para aqui. Ora, vejamos que eu aqui já não estou a apontar exatamente para o meu raio R, porque se isto tiver um raio R, bem, este R específico não é o mesmo que este R que é o raio do disco, não é? No caso passado, eu só tinha um R, que era o raio do anel, e era lá que estavam dispostas as cargas. E aqui não é o caso de todo, porque as minhas cargas estão dispostas ao longo desta superfície toda. E, portanto, eu tenho que poder mencionar cada um dos pontos desta superfície e vou fazê-lo justamente com coordenadas cilíndricas. Então, este aqui é o meu raio específico, e para este raio específico eu vou considerar como se fosse um anel aqui. Portanto, para este raio específico, eu vou ter R cosseno θ. Reparem que este R não é um R maiúsculo, é um R pequeno. É um R que eu depois vou considerar para a integração, quando eu estiver a considerar este raio aqui, mas depois um raio um bocadinho maior, mas depois um raio um bocadinho maior, um raio um bocadinho maior, varrendo de 0 até R maiúsculo.
E, portanto, isto é apenas para um desses pequenos anéis. R cosseno θ, R seno θ e zero. Porque eu estou ao longo do plano que descreve exatamente a posição do meu anel. Aí, neste caso, do próprio disco. Bom, agora o que é que eu preciso? Eu já tenho o que é o meu dq. Porque o meu dq descrevi aqui. O meu dA corresponde a quê? O meu dA corresponde a... Portanto, este bocadinho de área aqui, vejamos que eu tinha aqui este arco. E este arco, vi no vídeo anterior, definia-se exatamente como ds é igual a r dθ. Só que agora não tenho simplesmente o arco, porque isto já não é propriamente uma distribuição linear, não é? Agora eu estou a considerar o bocadinho de área que está aqui inscrito. E o bocadinho de área que está aqui inscrito é de facto esse arco, mas vezes a altura, que corresponde exatamente a este pequeno progresso dr, que eu subo em termos do raio. E portanto isto aqui vai ser dr. Logo o meu dA vai ser nada mais nada menos do que dr ds, só que ds é r dθ. E o meu dr é simplesmente aqui dr. Logo o meu dA vai ser o quê? Vai ser r dθ dr. Portanto, eu já tenho o meu dq. Já tenho aqui o meu dq. Preciso mais do quê? Eu preciso agora de referenciar uma carga em termos da outra. E, portanto, preciso desta distância aqui. Ok? E já agora preciso também da direção. Ora, eu já fiz isto anteriormente, portanto isto já não é segredo. Aquilo que eu vou fazer é considerar este vetor aqui, que vai desde a minha carga gerador do bocadinho de campo elétrico até à minha carga de interesse. Este é o meu vetor R. E, portanto, olhando ali para a soma vetorial, R mais R' vai ser igual a RQ. E, portanto, R vai ser igual a RQ menos R'. E, portanto, o que é o meu R? O meu R vai ser menos R cosseno θ, menos R seno θ, Z0. Porque ambos estes vetores eu já consigo descrever segundo o meu sistema de coordenadas. O que é que eu preciso além disto? Bem, eu preciso do comprimento ou da distância que vai desde a minha carga geradora de campo até ao sítio de interesse, onde está a minha carga de prova. E isto vai ser, já vimos também do vídeo anterior, que vai ser r ao quadrado mais z0 ao quadrado, lembrando que o cosseno ao quadrado mais o seno ao quadrado é igual a 1, e como eu ponho o r ao quadrado em evidência, fica simplesmente r ao quadrado mais z0 ao quadrado. Portanto, esta passagem já é suposto conseguir-se fazer. Agora, a minha direção específica vai ser, basicamente, o meu vetor r a dividir pela sua norma. E isto também eu já consigo obter, porque eu tenho o vetor r e tenho a norma de r. Portanto, também consigo obter a direção. Agora, tudo isto se resume a simplesmente fazer uma substituição. E a substituição vai ser esta, 1 sobre 4 πε0. Normalmente também se vê isto como KE, ok? Eu não tenho muito esse hábito, mas se algum dia virem, isto é basicamente muitas vezes substituído por KE. Agora, dq, mas dq é o quê? É o meu sigma r dθ dr, tal como eu tinha descrito aqui. Aqui embaixo vou ficar com a norma do meu vetor ao quadrado, e isto vai ser, portanto, o módulo de r ao quadrado mais z0 ao quadrado. E agora falta aqui o meu EDR. Mas o meu EDR é o quê? Segundo aquilo que eu descrevi aqui, o meu EDR vai ser menos R cosseno θ. Aqui eu posso pôr E de X, só para pôr isto noutra notação, está bem? Mas podia simplesmente meter na notação vetorial anterior. Aqui menos R seno θ é de Y. E aqui mais Z0 é de Z. Tudo isto a dividir pelo quê? Pela norma de R, portanto vai ser R ao quadrado mais Z0 ao quadrado elevado ao meio. Ok? Consigo simplificar esta expressão? Consigo sim, senhor, porque eu tenho aqui basicamente a mesma base. Consigo somar os expoentes e isto fica 1 sobre 4 πε0 sigma r dθ dr e agora r ao quadrado mais z0 ao quadrado elevado a 3 meios. E isto agora, nas várias componentes, tem uma contribuição menos r cosseno θ é de x, menos r seno θ é de y, mais z0 é de z. Vejamos que eu, de facto, aqui neste plano XY, no plano do anel, e neste caso no plano do disco, eu vou ter aqui esta contribuição menos menos. E isto faz sentido, porque eu estou a vir no meu R, eu estou a vir de fora para dentro. Ok? Portanto, ou seja, eu estou a vir do sítio como se fosse para este anel específico, visto de cima, este R aponta assim. Ok? E à medida que eu vou para um raio cada vez maior, o R vai apontar assim, até chegar cá ao fim, de 0 até R. Ok? Aponta no sentido do centro do disco. E, portanto, é isso que isto me está a dizer, basicamente, este sinal negativo. Isso vai ter alguma influência? Bem, não vai ter quando eu começo a somar todas as contribuições ao longo do disco inteiro. Isto é, todas as contribuições angulares, à medida que eu vou de 0 a 2π, tal como aconteceu no vídeo anterior. Então vamos ver.
Se eu agora quiser considerar todas as componentes do campo elétrico, tenho que considerar basicamente todas as contribuições, não só provocadas por este anel específico, mas por todos os anéis de raios ligeiramente diferentes, de forma a varrer toda a superfície do disco. Então, e é isso que eu vou fazer. Agora, os meus bocadinhos de campo elétrico, eu vou somá-los todos para um anel, portanto 0 a 2π, mas também agora para todos os raios de anéis possíveis, desde 0 até R maiúsculo. Portanto, neste intervalo de 0 até R maiúsculo. Ora, este vai ser o meu campo elétrico, sentido no ponto 0, 0, Z0. E, portanto, escrevendo isto aqui, 0 até R, de 0 a 2π. E agora tenho aqui o meu campo, os meus bocadinhos de campo elétrico. Os meus bocadinhos do meu campo elétrico são, segundo o que eu descrevi aqui em cima, 1 sobre 4π ε0, sigma, R dθ dr. Aqui embaixo vai ficar R ao quadrado mais Z0 ao quadrado, elevado a 3 meios. Bem, e depois aqui as minhas componentes, menos R cosseno θ é de x, menos R seno θ é de y, mais Z0 é de z. Bom, simplificando aqui um bocadinho, eu consigo colocar estes termos para fora do integral, e ao passo que antes eu conseguia a este R e, portanto, a este denominador colocá-los também fora dos integrais, neste caso já não vou conseguir fazer, pelo menos deste segundo integral, porque já depende de R, é um integral em R, não é? Então, está aqui o meu dr. Portanto, este R aqui já não vai sair da integração simplesmente, eu vou ter de o integrar eventualmente. Então vamos lá ver. Se eu puser aqui 1 sobre 4π ε0 e aqui o meu sigma, agora as minhas preocupações vão ser basicamente o integral duplo que eu vou ter de distribuir para esta componente, para esta componente e para esta componente. Só como é que vai ficar este integral duplo para esta componente aqui? Bom, o argumento não vai ser muito diferente do argumento que foi anteriormente. Ou seja, isto vai de 0 a R. Este vai de 0 a 2π. E aquilo com que eu vou ficar aqui vai ser R ao quadrado, negativo por causa deste menos aqui, ok? E depois cosseno θ é de x, ok? E isto aqui depois vai integrar em, já agora, dθ dr. E agora sim é de x. O meu denominador vai ser R ao quadrado mais Z0 ao quadrado, tudo isto elevado a 3 meios. E agora, isto é basicamente semelhante para os outros termos, não é? Portanto, 0 a R, 0 a 2π, menos R ao quadrado seno θ, dθ dr é de y, R ao quadrado mais Z0 ao quadrado, elevado a 3 meios. E agora falta uma componente Z. Isto, o Z pode simplesmente sair dali, porque o Z não está a ser integrado, não é? De 0 até R, de 0 até 2π, e fica apenas com, segundo o que eu tenho ali, é R dθ dr, R ao quadrado mais Z0 ao quadrado, elevado a 3 meios, na minha componente é de Z. Ok, agora o que é que eu verifico? Eu verifico que, para este integral aqui, o primeiro integral que eu faço efetivamente é de 0 a 2π em dθ. E o que é que está aqui a depender exclusivamente de dθ? É apenas o cosseno. Ora, então eu revirto-me basicamente para a situação anterior, em que eu estou a fazer aqui a integração para uma área que, como estou a considerar aqui a periodicidade e a simetria do cosseno, reparemos que aqui, se isto aqui for o meu θ, eu vou de 0 até 2π, para o caso do cosseno, eu vou ter simplesmente isto. Em que esta contribuição, somada a esta contribuição, é exatamente esta contribuição, mas na negativa, portanto o simétrico, e portanto a soma das áreas vai ser 0, para o caso do cosseno. É possível também fazer um integral à mão, não é? Mas aquilo que nós vamos ter é simplesmente 1 menos 1. E portanto este termo aqui vai dar 0, e de forma semelhante, este aqui também vai dar 0, porque é exatamente a mesma lógica, mas simplesmente para o seno. E vai-me sobrar apenas esta contribuição. E isto é muito semelhante àquilo que aconteceu no vídeo anterior para o anel, não é? E de facto faz todo o sentido, porque eu aqui estou a fazer a integração para um anel específico, e nós já vimos no vídeo passado que essas contribuições horizontais se cancelam mutuamente. E portanto apenas vai-me sobrar a contribuição vertical na cota. Bom, então, pegando na expressão e remetendo-a para aqui, isto vai ser igual a, portanto, já agora posso escrever aqui mesmo no meu campo, nesse ponto 0, 0, Z0. Vou ficar aqui com 1 sobre 4 πε0, sigma, e depois 0 até R, de 0 a 2π, vou só escrever exatamente o que eu tenho ali, portanto o meu Z0, aliás, pode sair dali do integral, e depois vou ter R, dθ, dr, R ao quadrado mais Z0 ao quadrado, tudo isso elevado a 3 meios, na direção é de Z. Ok, então agora tenho dois integrais para fazer. Um desses integrais, que é este de 0 a 2π, em dθ, como nada daqui depende de θ, isto vai simplesmente ficar 2π menos 0. Não é? Ora, 2π menos 0 é simplesmente 2π, e portanto vou colocar aqui o meu 2π,
e vamos ver imediatamente que, enfim, vai cortar aqui parcialmente com o 4π, epsilon de 0, depois sigma, depois z0, e vou ficar apenas com este integral aqui agora, de 0 até r, de r ao quadrado mais z0 ao quadrado, elevado a 3 meios, é de z. E aqui a integração ainda em dr. Bom, aqui, como eu disse, isto vai cortar com isto aqui, vai ficar apenas aqui 2. E, portanto, aqui vou ficar com 2 epsilon de 0. E agora, aqui este integral. Isto aqui eu remeto às minhas primitivas, que me são dadas ou no formulário ou então no enunciado, está bem? Não é suposto isto ser um curso de cálculo, mas sim de eletromagnetismo, e portanto eu não tenho de saber primitivar isto, e nem tenho de ter o trabalho, por exemplo, num teste de integrais de raiz, não é? Portanto é-me dada uma primitiva e aquilo que me importa é a interpretação física do que é que está a acontecer. E recorrendo à minha tabela de primitivas, isto vai ser simplesmente menos 1 sobre raiz de r ao quadrado mais z0 ao quadrado, de 0 até r, é de z. Agora, fazendo as substituições, lembrando que este menos aqui eu posso simplesmente inverter aqui os limites de integração, isto vai ficar 1 sobre, aliás, sigma sobre 2 epsilon 0, z0, e depois vou ficar com, fazendo a substituição também, módulo de z0. Porquê? Porque invertendo aqui os limites de integração, este r vai ser 0, e portanto vou ficar com z0 ao quadrado, mas raiz disso, e isso vai ser simplesmente módulo de z0, menos 1 sobre, e agora r ao quadrado mais z0 ao quadrado, raiz disso, e isto na direção é de z. Ora, eu se quiser posso ainda fazer aqui a distributiva deste z0, mas eu não vou fazer por enquanto, e isto em unidades, volto, prometo que são as unidades do campo elétrico. Bom, agora, isto aqui é basicamente o campo elétrico sentido ao longo do eixo perpendicular ao centro de um disco, que tem uma superfície eletricamente carregada, de forma uniforme.